Terceiro diálogo. O padre. Um abade. Permiti-me, Senhor, dirigir-vos a meu turno algumas questões? Allan Kardec. De bom grado, Senhor, mas antes de responder-vos, creio ser útil fazer-vos conhecer o terreno sobre o qual tenciono me colocar convosco. Primeiramente, devo declarar-vos que não procurarei de nenhum modo converter-vos às nossas ideias. Se desejais conhecê-las detalhadamente, as encontrareis nos livros onde elas estão expostas. Lá podereis estudá-las com vagar e estareis livre para aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade e suas funestas consequências, dando provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que não creem em nada, ou que duvidam, e o número deles é grande, como sabeis. Aqueles que têm uma fé religiosa e aos quais essa fé basta, dele não tem necessidade. Aquele que diz, eu creio na autoridade da Igreja e me atenho ao que ela ensina, sem nada procurar além dela. O Espiritismo responde que ele não se impõe a ninguém e não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. O Espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância se ele não a respeitasse. Aos seus olhos, toda crença, quando sincera e não conduz ao seu próximo ao erro, é respeitável, mesmo que ela fosse errônea. Se alguém tiver sua consciência empenhada em crer, por exemplo, que é o sol que gira, nós lhe diremos, crede se isso vos satisfaz, porque não impedirá a terra de girar. Mas da mesma forma que não procuramos violentar vossa consciência, não procurai violentar a dos outros. Se de uma crença inocente em si mesma fazeis um instrumento de perseguição, ela torna-se nociva e pode ser combatida. Tal é, senhor abade, a linha de conduta que tive com os ministros de diversos cultos que a mim se dirigiram. Quando me questionaram sobre alguns pontos da doutrina, lhes dei as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas com os quais o Espiritismo não tem preocupações. Cada um estando livre em sua apreciação, mas jamais fui procurá-los no desejo de abalar sua fé mediante uma pressão qualquer. Aquele que vem a nós como um irmão, como tal o acolhemos, aquele que nos recusa, nós o deixamos em paz. É o conselho que não cesso de dar aos espíritas, porque nunca aprovei aqueles que se atribuem a missão de converter o clero. Sempre lhes disse, semeai no campo dos incrédulos, porque lá está uma ampla colheita a fazer. O Espiritismo não se impõe, porque, como eu o disse, ele respeita a liberdade de consciência e sabe que toda a crença imposta é superficial e não dá senão as aparências da fé, mas não a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de maneira a que cada um possa formar sua opinião com conhecimento de causa. Aqueles que o aceitam, padres ou laicos, o fazem livremente e porque os acham racionais, mas não nos zangamos de nenhum modo com aqueles que não são de nossa opinião. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, temos a consciência tranquila de não tê-la provocado. O padre. Se a Igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, crê dever condenar, contestai-lhe o direito de discuti-los e de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro? Allan Kardec. De forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se ela tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor. Mas lede a maioria dos escritos emanados dos seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria
e a calúnia extravasar de todas as partes, e os princípios da doutrina sempre indigna e maldosamente deturpados. Não se tem ouvido do alto do púlpito seus partidários serem qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública? Aqueles que ela reconduziu para a fé, anematizados e rejeitados pela Igreja, pela razão que ela entende melhor ser incrédulo que crer em Deus e na alma através do Espiritismo, não se afligiram por não haver para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades não os apontaram à repreensão dos seus concidadãos, chegando a fazê-los perseguir e injuriar nas ruas? Não se impôs a todos os fiéis fugirem deles como de pestilentos, desviando os serviçais de entrarem ao seu serviço? As mulheres não foram solicitadas a separarem-se de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do espiritismo? Não se fez perder seus lugares nos empregos, retirando aos operários o pão do trabalho e aos necessitados o pão da caridade porque eram espíritas? Não foram despedidos de certos asilos até os cegos, porque não quiseram abjurar sua crença? Dizei-me, senhor abade, está aí a discussão real? Os espíritas opuseram a injúria pela injúria, o mal pelo mal? Não. A tudo opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhes rendeu a justiça de que eles não foram os agressores. O padre. Todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não poderia ser responsável pelo abuso cometido por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Allan Kardec. Concordo com isso, mas esses membros pouco esclarecidos são os príncipes da Igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o auto de fé de Barcelona? A superior autoridade eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se, pois, ela tolera sermões indignos no púlpito evangélico, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe de cidadãos, se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque ela os aprova. Em resumo, a Igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que voltavam para ela, forçou-os a retrocederem. Pela natureza e violência de seus ataques, ela alargou a discussão e a conduziu para um terreno novo. O Espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica e foi ela mesma que o engrandeceu apresentando-o como um inimigo terrível. Enfim, foi ela que o proclamou como uma nova religião. Foi uma imperícia, mas a paixão não raciocina. Um livre pensador. Tendes proclamado a toda hora a liberdade de pensamento e de consciência e declarado que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que não gozaria ele da liberdade que concedeis a todas as outras? Allan Kardec. Cada um é seguramente livre para crer no que lhe agrada, ou não crer em nada, e não desculparíamos mais uma perseguição contra aquele que crê no nada depois da morte, que contra um cismático de uma religião qualquer. Combatendo o materialismo, nós atacamos, não os indivíduos, mas uma doutrina que, se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma calamidade social se ela se generaliza. A crença de que tudo termina para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a vida, o conduz a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outro como uma intrugice. Daí a máxima: cada um por si durante a vida, uma vez que nada há além dela. A caridade, a fraternidade, a moral, em uma palavra, não tem nenhuma base, nenhuma razão de ser. Por que se mortificar, se reprimir, se privar hoje, quando amanhã talvez não existiremos mais? A negação do futuro,
as simples dúvidas sobre a vida futura são os maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maioria dos males da humanidade. É preciso uma virtude bem grande para se deter sobre a inclinação do vício e do crime, sem outro freio além da força da vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não aquele para o qual o temor da opinião pública é nulo. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não termina no túmulo. Ela muda, assim, o curso das ideias. Se essa crença fosse apenas um espantalho, seria temporária. Mas como sua realidade é um fato adquirido pela experiência, ela está no dever de a propagar e de combater a crença contrária no interesse mesmo da ordem social. É isso que faz o Espiritismo, e com sucesso, porque dá as provas e porque, em definitivo, o homem prefere ter a certeza de viver feliz em um mundo melhor, como compensação às misérias deste mundo, do que crer estar morto para sempre. O pensamento de se ver aniquilado para sempre, de crer os filhos e os seres que não são caros, perdidos sem retorno, sorri a um bem pequeno número. Crede-me, por isso os ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade têm tão pouco sucesso e não o abalaram um instante. O padre. A religião ensina tudo isso e bastou até o momento. Qual é, pois, a necessidade de uma nova doutrina? Allan Kardec. Se a religião basta, por que há tantos incrédulos religiosamente falando? A religião nos ensina a verdade e nos diz para crer. Mas há muitas pessoas que não creem apenas em palavras. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina por teoria. Aliás, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos espíritos. Ora, é provável que os espíritos não se manifestem senão com a permissão de Deus. Se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para tirá-los da incredulidade, é uma impiedade recusá-lo. O padre. Não discordais, entretanto, que o Espiritismo não está sobre todos os pontos de acordo com a religião. Allan Kardec. Meu Deus, senhor abade, todas as religiões dirão a mesma coisa, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, assim como os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma, da sua individualidade, da imortalidade, das penas e das recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se ele ensinasse que cada um, neste mundo, não está senão para si e não deve pensar senão em si, ele seria não somente contrário à religião católica, mas a todas as religiões do mundo. Isso seria a negação de todas as leis morais, bases das sociedades humanas. Longe disso, os espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado e punido segundo o bem ou o mal que fez. Eles colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e esta regra sublime ensinada pelo Cristo: agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não estão aí os fundamentos da religião? Eles fazem mais. Nos iniciam nos ministérios da vida futura, que para nós não é mais uma abstração, mas uma realidade, porque não aqueles mesmos que conhecemos que vêm nos descrever outras situações, nos dizer como e por que eles sofrem ou são felizes. Que há nisso de antirreligioso? Essa certeza do futuro, de reencontro com aqueles que amamos, não é uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual que é nossa essência, comparada às mesquinhas preocupações da vida terrestre, não é a própria para elevar nossa alma e a nos encorajar ao bem? O padre.
Eu concordo que para as questões gerais o Espiritismo está conforme as grandes verdades do cristianismo. Mas ocorre o mesmo do ponto de vista dos dogmas? Ele não contradiz certos princípios que a Igreja nos ensina? Allan Kardec. O Espiritismo é antes de tudo uma ciência e não se ocupa com questões dogmáticas. Essa ciência tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. São essas consequências boas ou más? Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de lembrar. Algumas pessoas estão equivocadas sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é bastante grave e merece algum desenvolvimento. Citemos primeiro uma comparação. A eletricidade, estando na natureza, existiu de todos os tempos e de todos os tempos também produziu os efeitos que nós conhecemos e muitos outros efeitos que não conhecemos ainda. Os homens, na ignorância da causa verdadeira, explicaram esses efeitos de uma maneira mais ou menos bizarra. A descoberta da eletricidade e das suas propriedades veio desmoronar uma multidão de teorias absurdas, lançando luz sobre mais de um mistério da natureza. O que a eletricidade e as ciências físicas em geral fizeram por certos fenômenos, o Espiritismo fez por fenômenos de uma outra ordem. O Espiritismo está fundado sobre a existência de um mundo invisível, formado de seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outros senão as almas daqueles que viveram sobre a Terra, ou em outros globos, onde deixaram seu envoltório material. São a esses seres que damos o nome de espíritos. Eles nos rodeiam permanentemente, exercendo sobre os homens, com o seu desconhecimento, uma grande influência. Eles desempenham um papel muito ativo no mundo moral e até um certo ponto no mundo físico. O Espiritismo, pois, está na natureza e pode-se dizer que, em uma certa ordem de ideias, é uma potência, como a eletricidade o é em outro ponto de vista, como a gravitação o é em outro. Os fenômenos dos quais o mundo invisível é a fonte são efeitos produzidos em todos os tempos. Eis porque a história de todos os povos deles faz menção. Somente que em sua ignorância, como para a eletricidade, os homens atribuíram esses fenômenos às causas mais ou menos racionais e deram a esse respeito livre curso à imaginação. O Espiritismo, melhor observado depois que se vulgarizou, veio lançar luz sobre uma multidão de questões até aqui insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter, pois, é o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que conta entre seus adeptos homens de todas as crenças que não renunciaram por isso às suas convicções, católicos fervorosos que não praticam menos todos os deveres de seu culto, quando não são repelidos pela Igreja, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brâmanes. Ele repousa, pois, sobre princípios independentes de toda a questão dogmática. Suas consequências morais estão no sentido do cristianismo, porque o cristianismo é de todas as doutrinas a mais esclarecida e a mais pura, e é por essa razão que de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos estão mais aptos a compreendê-lo em sua verdadeira essência. Pode-se, por isso, fazer-lhe uma censura? Cada um, sem dúvida, pode fazer uma religião de suas opiniões, interpretar a vontade das religiões conhecidas, mas daí a constituição de uma nova igreja à distância. O padre. Não fazeis, entretanto, as evocações depois de uma fórmula religiosa? Allan Kardec. Seguramente colocamos um sentimento de religiosidade nas evocações e nas nossas reuniões, mas não há fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma nada. Nós os chamamos em nome de Deus porque cremos em Deus,
e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão, e que se Deus não lhes permitir vir, eles não virão. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento, porque é uma condição necessária para as observações, e em segundo lugar, porque conhecemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra, qualquer que seja sua condição, feliz ou infeliz no mundo dos espíritos. Fazemos um apelo aos bons espíritos, porque sabendo que há bons e maus, resulta que estes últimos não vêm se misturar fraudulentamente nas comunicações que recebemos. O que tudo isso prova? Que nós não somos ateus, mas isso não implica de nenhum modo que sejamos religiosos. O padre. Pois bem, que dizem os espíritos superiores com respeito à religião? Os bons devem nos aconselhar, nos guiar. Suponho que eu não tenha nenhuma religião e queira uma. Se eu lhes perguntar, me aconselhais que me torne católico, protestante, anglicano, quáquer, judeu, maometano ou mórmon, que responderão eles? Allan Kardec. Há 2 pontos a considerar nas religiões: os princípios gerais, comuns a todos, e os princípios particulares a cada uma. Os primeiros são aqueles que falamos a toda hora, e que todos os espíritos proclamam qualquer que seja sua posição. Quanto aos segundos, os espíritos vulgares, sem serem maus, podem ter preferências e opiniões. Eles podem preconizar tal ou tal forma. Eles podem, pois, encorajar em certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservam as ideias da vida terrestre, seja por prudência para não assustar consciências tímidas. Credes, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fénelon, dirigindo-se a um muçulmano. Irá desastradamente dizer-lhe que Maomé era um impostor e que estará perdido se não se tornar cristão? Ele se guardará disso, porque será repelido. Os espíritos superiores, e quando não são solicitados por nenhuma consideração especial, não se preocupam com questões de detalhes. Eles se limitam a dizer: Deus é bom e justo. Ele não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões, pois, é aquela que não ensina senão conforme a bondade e a justiça de Deus, que dá de Deus uma ideia mais ampla, mais sublime, e não o rebaixa emprestando-lhe a pequenez e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos, e lhes ensina a se amarem todos como irmãos, que condena todo o mal feito ao próximo, que não autoriza a injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não pode se contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade e de moralidade, aquela que tende a combater melhor o egoísmo e a lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens, aquela, enfim, em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer, ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. Vede, julgai e escolhei. O padre. Suponho que certos pontos da doutrina católica sejam contestados pelos espíritos que considerais como superiores. Suponho mesmo que estes pontos sejam errados, aquele para quem eles são artigos de fé, errados ou certos, que os pratique em consequência. Pode essa crença, segundo esses mesmos espíritos, ser prejudicial à sua salvação? Allan Kardec. Seguramente não. Se essa crença não o afasta da prática do bem, se ao contrário ela o incita a isso, enquanto que a crença mais bem fundada o prejudicará, evidentemente, se ela lhe é ocasião para a prática do mal, de falta de caridade para com seu próximo, se o torna duro e egoísta,
por que então ele não age conforme a lei de Deus, e Deus considera o pensamento antes dos atos? Quem ousaria sustentar o contrário? Pensais, por exemplo, que um homem que cresce perfeitamente em Deus e que, em nome de Deus, cometesse atos desumanos ou contrários à caridade, sua fé lhe seja muito proveitosa? Não é tanto mais culpado quanto maiores os meios de esclarecimentos? O padre. Assim, o católico fervoroso que cumpre escrupulosamente os deveres de seu culto não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec. Não. Se é para ele uma questão de consciência, se o faz com sinceridade, sim, 1000 vezes sim. Se é por hipocrisia, se não há nele senão uma piedade aparente. Os espíritos superiores, aqueles que têm por missão o progresso da humanidade, se erguem contra os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja sua natureza e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes sociais que dele se aproveitam. Ora, não negareis que a religião disso não esteve sempre isenta. Se entre seus ministros, aos que cumprem sua missão com um devotamento todo cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, concordareis que nem todos cumpriram sempre a santidade de seu ministério. Os espíritos eliminam o mal por toda parte onde ele se encontre. Assinalar os abusos da religião é acatá-la? Ela não tem maiores inimigos que aqueles que os defendem, porque são esses abusos que fazem nascer o pensamento de que alguma coisa de melhor pode substituí-la. Se a religião corresse um perigo qualquer, seria necessário atribuí-lo àqueles que dela dão uma falsa ideia, transformando-a numa arena das paixões humanas e que a exploram em proveito da sua ambição. O padre. Dizeis que o Espiritismo não discute os dogmas, e, todavia, admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão. Ele nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Allan Kardec. Esses pontos foram discutidos durante muito tempo, e não foi o Espiritismo que os questionou. São opiniões das quais algumas mesmo são contestadas pela teologia e que o futuro julgará. Um grande princípio os domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como nos prova o estado dos espíritos que se comunicam conosco. À espera de que a luz seja feita para vós sobre essas questões, crede, se quiserdes, nas chamas e nas torturas materiais, se isso pode vos impelir de fazer o mal. Isso não as tornará mais reais se não existem. Acreditai que temos uma só existência corporal, se vos agrada. Isso não impedirá de renascer aqui ou alhures, se assim deve ser, malgrado vós. Acreditai que o mundo foi criado em todas as suas partes em 6 vezes 24 horas. Se é essa vossa opinião, isso não impedirá a Terra de trazer escrito em suas camadas geológicas a prova contrária. Se quiserdes, acreditai que Josué deteve o Sol. Isso não impedirá a Terra de girar. Acreditai que o homem não está sobre a Terra senão há 6.000 anos. Isso não impedirá os fatos de mostrarem sua impossibilidade. E que direis se um belo dia essa inexorável geologia venha demonstrar por marcas patentes a anterioridade do homem como demonstrou tantas outras coisas? Acreditai, pois, em tudo o que quereis, mesmo no diabo, se essa crença pode vos tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, não impõe senão uma coisa: a necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais,
e essas consequências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de cada um. Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta em princípio. Se tivesseis lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, teríeis visto que ele se limita a lhes dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra, ao contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim que o entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela diz muito bem que é uma figura e que o fogo no qual se queima é um fogo moral, símbolo das dores maiores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr a questão em votação para conhecer a opinião íntima de todos os homens em estado de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis de resto o que diz a doutrina espírita a esse respeito. A duração do castigo está subordinada ao aprimoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um aprimoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito tem, assim, o arbítrio de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela sua obstinação no mal, abrandá-los ou abreviá-los pelos seus esforços em fazer o bem. A duração do castigo, estando subordinada ao arrependimento, disso resulta que o espírito culpado que não se arrependesse e não se melhorasse jamais, sofreria sempre, e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas, pois, deve-se entender no sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de, não podendo ver o termo da sua situação, crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo. Mas desde que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Esta doutrina, evidentemente, está mais conforme à justiça de Deus, que pune enquanto se persiste no mal e perdoa quando se entra no bom caminho. Quem a imaginou? Nós? Não. São os espíritos que a ensinam e a provam pelos exemplos que colocam diariamente sob nossos olhos. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos. E esse quadro nos toca mais que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é impossível, que deve ser-lo assim, que essa situação é uma consequência toda natural das coisas. Pode ser aceita pelo pensador filósofo, porque nada nisso repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas conduziram ao bem uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, que o medo do inferno, tal como nos é pintado, não tinha podido deter. O padre: admitindo vosso raciocínio, pensais que falta ao vulgo imagens mais apavorantes do que uma filosofia que ele não pode compreender? Allan Kardec: está aí um erro que fez mais de um materialista ou pelo menos desviou mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não assustam mais, e então as pessoas que não se aprofundam rejeitam uma parte, rejeitam o todo porque dizem: se me ensinaram como uma verdade incontestável um princípio que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me diz que o resto é mais verdadeiro? Se ao contrário a razão num crescente não repele nada, a fé se fortifica.
a religião ganhará sempre seguindo o progresso das ideias. Se nunca ela devesse periclitar, seria porque os homens não teriam avançado e ela permanecido estacionária. É equivocar-se com a época crer que se pode, hoje, conduzir os homens pelo temor do demônio e das torturas eternas. O padre. A Igreja, com efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura, mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Allan Kardec. O Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas admite os maus espíritos que não valem melhor e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz que esses não são seres à parte, criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal, espécie de párias da criação e carrascos do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reserva o futuro. Isso está de acordo com a Igreja Católica grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Anotai ainda que a palavra demônio não implica a ideia de maus espíritos, senão pela acepção moderna que lhe foi dada, porque a palavra grega daimon significa gênio, inteligência. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer em princípio a realidade das manifestações. É preciso saber se só eles se comunicam, como afirma a Igreja para motivar a proibição que faz de comunicar-se com os espíritos. Invocamos aqui o raciocínio e os fatos. Se espíritos, quaisquer que sejam, se comunicam, não é senão com a permissão de Deus. Compreender-se-ia que ele permitisse apenas aos maus? Como? Enquanto que deixaria a estes toda a liberdade de vir enganar os homens, interditaria aos bons de virem contrabalançar, neutralizar suas perniciosas doutrinas? Crer que seja assim não seria colocar em dúvida seu poder e sua bondade e fazer de Satã o rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os pais da Igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade da comunicação com o mundo invisível. E desse mundo, os bons não estão excluídos. Por que, pois, o seriam hoje? Aliás, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, exclui por isso mesmo a ideia de que não se pode ter relações senão com os maus espíritos. Seguramente, quando as comunicações não encerram senão coisas boas, como a pregação da moral evangélica mais pura e mais sublime, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando aí se combate o mal com qualquer coloração que lhe se apresente, é racional crer-se que o espírito maligno vem assim realizar seu trabalho? O padre. O Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Allan Kardec. Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real. É a personificação do mal, como outrora Saturno era a personificação do tempo. A Igreja prende à letra essa figura alegórica. É um negócio de opinião que eu não discutirei. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A Igreja, à força de exagerar seu poder para amedrontar, chega a um resultado todo contrário, quer dizer, a destruição, não só de todo medo, mas também de toda a crença em sua pessoa, segundo o provérbio: quem quer muito provar, não prova nada. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz e astuto, e na questão do espiritismo o faz representar o papel de um tolo e de um inábil. Uma vez que o objetivo de Satã é alimentar o inferno com suas vítimas e arrebatar almas de Deus, compreende-se que ele se dirija àqueles que estão no caminho do bem para os induzir ao mal,
e que por isso ele se transforme, segundo uma muito bela alegoria, em anjo da luz, quer dizer, simule hipocritamente a virtude, mas que ele deixe escapar aqueles que já têm em suas garras é o que não se compreende. Aqueles que não creem nem em Deus, nem em sua alma, que desprezaram a prece e estão mergulhados no vício, estão para ele tanto quanto é possível estar. Nada mais há a fazer para os afundar mais na lama. Ora, incitá-los a retornar a Deus, a lhe pedir, a submeter-se à sua vontade, encorajá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhe a felicidade dos eleitos e a triste sorte que espera os maus. Seria ato de um tolo, mais estúpido que se desse a liberdade a pássaros engaiolados com o pensamento de os recuperar em seguida. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição que fere o homem sensato. Por isso, não se persuadirá jamais que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o negavam ao bem, aqueles que faziam o mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que pela sublimidade dos seus ensinamentos elevam a alma acima da vida material, sejam os subordinados de Satã e que por esse motivo deve-se interditar toda a relação com o mundo invisível. O padre. Se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião, como estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Allan Kardec. Eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte no Evangelho. Está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica, quer dizer, se ela é mais judaica que cristã. Observe-se mesmo que de todas as religiões, a que faz menos oposição ao espiritismo é a judaica, e que ela não tem invocado a lei de Moisés, sobre as quais se apoiam as seitas cristãs contra as evocações. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que interditar a leitura da Bíblia? Que se diria se proibisse a um cidadão estudar o código das leis de seu país? A proibição feita por Moisés tinha então sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos entre os egípcios, e que este, do qual se trata aqui, era o motivo de abusos. Não se evocam os mortos por respeito e afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e a superstição. Portanto, Moisés teve razão em proibi-la. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que precisava de meios rigorosos para governar seu povo indisciplinado. Também a pena de morte está prodigalizada na sua legislação. Apoia-se erradamente sobre a severidade do castigo para provar o grau da culpabilidade da evocação dos mortos. Se a proibição de evocar os mortos veio do próprio Deus, como pretende a Igreja, deve ter sido Deus quem editou a pena de morte contra os infratores. A pena tem, pois, uma origem tão sacra quanto a proibição. Por que não a conservaram? Moisés promulgou todas as suas leis em nome de Deus e por sua ordem. Se crê que Deus seja seu autor, por que não são elas mais observadas? Se a lei de Moisés é para a Igreja um artigo de fé sobre algum ponto, por que não é o sobre todos? Por que a ela recorrer naquilo que tem necessidade e repeli-la no que não convém? Por que não segui-la em todas as suas prescrições, a circuncisão, entre outras que Jesus suportou e não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai, e que permaneceu porque era divina, e o Cristo não fez senão devolvê-la. Segundo a lei civil ou disciplinar,
apropriada aos costumes da época e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias não são as mesmas, e a proibição de Moisés não tem mais cabimento. Aliás, se a Igreja proíbe evocar os mortos, pode ela impedir que eles venham sem que sejam chamados? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam com o espiritismo, como se via antes que ele fosse discutido, ter manifestações de todos os gêneros? Outra contradição. Se Moisés proibiu a evocação dos espíritos dos mortos, é porque esses espíritos poderiam vir. De outro modo, a proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir naquele tempo, podem ainda hoje. Se eles são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. O padre. A Igreja não nega que os bons espíritos possam se comunicar, uma vez que reconhece que os santos se manifestaram. Ela, porém, não pode considerar como bons os que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não ensinam como ela, só ela pode julgar seus ensinamentos e discernir os bons dos maus. Allan Kardec. Eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque revelou uma lei da natureza, provando o erro de uma crença que se acreditava inatacável. Fossem considerados como bons aqueles que vêm contradizer todos os pontos arraigados na opinião exclusiva da Igreja, ou não tivessem proclamado a liberdade de consciência e condenado certos abusos, eles teriam sido os bem-vindos e não seriam qualificados de demônio. Tal é também a razão pela qual todas as religiões, os muçulmanos, tanto quanto os católicos, se creem na posse exclusiva da verdade absoluta, considerando como obra do demônio toda doutrina que não coincide inteiramente com seu ponto de vista. Ora, os espíritos não vêm destruir a religião, mas, como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé passam por isso, é que da mesma forma que a crença no movimento do Sol, eles estão em contradição com essas leis. A questão é de saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza, que é obra de Deus. E se essa lei reconhecida não é mais sábio interpretar o dogma no sentido da lei, ao invés de atribuir esta ao demônio. O padre. Passemos sobre a questão dos demônios, pois eu sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Mas o sistema da reencarnação me parece mais difícil conciliar com os dogmas, porque ele não é uma outra coisa senão a metempsicose renovada de Pitágoras. Allan Kardec. Este não é o momento de discutir uma questão que exigiria um longo desenvolvimento. Encontrá-la-eis tratada em O Livro dos Espíritos e em A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não direi sobre isso, pois senão 2 palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implicava uma degradação. De resto, essa doutrina não era o que se acreditava vulgarmente. A transmigração nos animais não era considerada como uma condição inerente à natureza da alma humana, mas como um castigo temporário. É assim que as almas dos assassinos passariam no corpo de animais ferozes para aí receberem sua punição. A dos impudicos nos porcos e nos javalis. A dos inconstantes e dos avoados nos pássaros. A dos preguiçosos e dos ignorantes nos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos segundo a culpabilidade dessa espécie de prisão, a alma reentraria na humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta, e ela se aliava, como se vê, à reencarnação humana. E a prova disso é que a punição dos homens tímidos consistia em passar no corpo de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias. Era uma espécie de espantalho para os simples, bem mais que um artigo de fé entre os filósofos. Da mesma forma que se diz às crianças, se sois maus, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos, tornar-vos-eis lobos. Hoje se lhes diz,
o diabo vos tomará e vos carregará para o inferno. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, no sentido de que não admite a encarnação da alma nos animais, mesmo como punição. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas que progride sem cessar. Suas diferentes existências corporais se realizam na humanidade, cada existência para ela um passo adiante na senda do progresso intelectual e moral, o que é bem diferente. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma única existência, frequentemente abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em uma nova encarnação a tarefa que ela não pôde acabar, ou de recomeçar a que fez mal. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que a isso suporta. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da Igreja, eu me limitarei a dizer isto. De duas coisas uma: ou a reencarnação existe ou não existe. Se ela existe, é porque está nas leis da natureza. Para provar que ela não existe, seria preciso provar que ela é contrária não aos dogmas, mas a essas leis, e que se pode encontrar uma outra que explique mais claramente e mais logicamente as questões que só ela pode resolver. De resto, é fácil demonstrar que certos dogmas aí encontram uma sanção racional que os faz aceitos por aqueles que os repeliam por não compreendê-los. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar o que acontecerá mais tarde pela força das coisas. Aqueles que não quiserem aceitar a interpretação estarão perfeitamente livres, como estão hoje, de crer que é o Sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza com uma espantosa rapidez em razão de sua extrema lógica e da sua conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural e for aceita por todo o mundo, que fará a Igreja? Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado pelas necessidades de uma causa, nem uma opinião pessoal. É ou não é um fato. Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitir que elas são o fato da reencarnação, pois se ela está na natureza, não poderia ser anulada por uma opinião contrária. O Padre. Aqueles que não creem nos espíritos e em suas manifestações são, no dizer dos espíritos, menos dotados na vida futura? Allan Kardec. Se essa crença fosse indispensável à salvação dos homens, em que se tornariam aqueles que, desde que o mundo existe, não a puderam ter? E aqueles que por muito tempo ainda morrerão sem a ter? Deus pode lhes fechar a porta do futuro? Não. Os espíritos que nos instruem são mais lógicos que isso e nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom, e não faz depender a sorte futura do homem de condições independentes da sua vontade. Eles não dizem: fora do espiritismo não há salvação, mas como Cristo, fora da caridade, não há salvação. O Padre. Então, permite-me dizer-vos que desde o momento em que os espíritos não ensinam senão os princípios da moral que encontramos no Evangelho, eu não vejo que utilidade pode ter o espiritismo, uma vez que podíamos nos salvar antes e que ainda podemos fazê-lo sem ele. Não seria o mesmo se os espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns princípios que mudassem a face do mundo como fez o Cristo. Pelo menos era só o Cristo, sua doutrina era única, enquanto que os espíritos são milhares que se contradizem. Uns dizem branco, outros preto. De onde seguiu-se que desde o princípio seus partidários formam já várias seitas? Não seria melhor deixar os espíritos tranquilos e nos atermos ao que temos? Allan Kardec. Errais, Senhor, em não sair do vosso ponto de vista e se tomar a Igreja como único critério dos conhecimentos humanos. Se Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa.
e em algum lugar de lhe lançar pedras, se deveria acolhê-lo como um poderoso auxiliar que veio confirmar, por todas as vozes de além-túmulo, as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo o combata, isso se compreende, mas que a Igreja se ligue contra ele com o materialismo é menos concebível. O que é de todo inconsequente é que ela qualifica de demoníaco um ensinamento que se apoia sobre a mesma autoridade e proclama a missão divina do fundador do cristianismo. Mas Cristo disse tudo? Podia tudo revelar? Não, porque ele mesmo disse: teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as compreenderíeis, por isso vos falo por parábolas. O Espiritismo vem, hoje, que o homem está maduro para o compreender, completar e explicar o que o Cristo não fez senão explorar, ou não disse senão sob a forma alegórica. Direi sem dúvida que o mérito dessa explicação pertence à Igreja. Mas a qual? A Igreja romana, grega ou protestante? Uma vez que elas não estão de acordo, cada uma explicou no seu sentido e reivindicou esse privilégio. Qual aquela que religou todos os cultos dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens aí misturariam suas paixões e seus preconceitos, não quis lhes confiar os cuidados dessa nova revelação. Disso encarregou os espíritos, seus mensageiros, que a proclamam sobre todos os pontos do globo, e isso fora de todo culto particular, a fim de que ela possa se aplicar a todos e que ninguém a desvie em proveito próprio. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não estão em nada afastados do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral são escrupulosamente observados? Não se tem desvirtuado suas palavras para fazê-lo um apoio da ambição e das paixões humanas que são por elas condenadas? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus, vem chamar à estrita observação de seus preceitos aqueles que dele se afastam. Não seria esse último motivo que o faz qualificar de obra satânica? Erradamente dais o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relacionadas com os fenômenos espíritas. Não é de espantar que no início de uma ciência, quando para muitos as observações eram ainda incompletas, tenham surgido teorias contraditórias, mas essas teorias repousam sobre detalhes e não sobre o princípio fundamental. Elas podem constituir escolas que explicam certos fatos à sua maneira, mas não têm mais de seitas que os diferentes sistemas que dividem os nossos sábios sobre as ciências exatas, em medicina, física, etc. Suprimi, pois, a palavra seita, que é de todo imprópria no caso presente. Aliás, desde sua origem, o próprio cristianismo não deu nascimento a uma multidão de seitas? Por que a palavra de Cristo não foi bastante poderosa para impor silêncio a todas as controvérsias? Porque ela é suscetível de interpretações que dividem ainda hoje os cristãos em diferentes igrejas, que pretendem ser as únicas detentoras da verdade necessária à salvação. Se detestam cordialmente e se anatematizam em nome do Divino Mestre, que não pregou senão o amor e a caridade? A fraqueza dos homens, direis, seja, porque quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza e transforme a humanidade como por encantamento? Eu me encaminho para a questão de utilidade. Dissestes que o Espiritismo não ensina nada de novo. É um erro. Ele ensina muito àqueles que não se detêm em superficialidades. Tivesse apenas substituído a máxima: fora da caridade não há salvação. Em lugar de fora da Igreja não há salvação que os divide, e já teria marcado uma nova era da humanidade. Dissestes que se poderia passar sem ele. De acordo, como se poderia passar sem uma multidão de descobertas científicas. Os homens também se comportavam bem antes da descoberta de todos os novos planetas.
antes que se tivessem calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e reproduzir seu trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Todavia, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo de ideias e nos fazem penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis, que o Espiritismo nos faz conhecer ensinando-nos a influência que exerce sobre o mundo corporal. Supondo-se que a isso se limite sua utilidade, já não seria bastante a revelação de semelhante força? Vejamos agora sua influência moral. Admitamos que ele não ensine absolutamente nada de novo a esse respeito. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo. Porque o materialismo não crê em nada. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo que não tem mais razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que tudo não termina com seu corpo, mas pelos fatos que lhe mostra, permite-lhe tocar com os dedos e com o olhar. Não está aí um pequeno serviço que ele presta à humanidade, à religião? Mas não é tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nela nos antecederam, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele leva essencialmente as ideias religiosas, as desenvolve naqueles que não as têm e as fortifica naqueles em que elas são hesitantes. A religião, pois, encontra nele um apoio, não para essas pessoas de vista estreita que a veem inteiramente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espiritismo, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em uma palavra, o espiritismo engrandece e eleva as ideias. Ele combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cupidez, a ambição. Mas quem ousaria proibi-los e deles declarar-se vencedor? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a consolidando-nos no caminho do bem. Qual é, aliás, o homem sensato que ousaria adiantar de um defeito do ortodoxo é mais repreensível aos olhos de Deus do que do ateu e do materialista? Eu coloco honestamente as questões seguintes a todos aqueles que combatem o espiritismo relativamente às suas consequências religiosas. 1. Qual é o pior dotado na vida futura, aquele que não crê em nada ou aquele que, crendo nas verdades gerais, não admite certas partes do dogma? 2. O protestante e o cismático estão confundidos na mesma reprovação do ateu e do materialista? 3. Aquele que não é ortodoxo, no rigor da palavra, mas que faz todo o bem que pode, que é bom e indulgente para com seu próximo, leal em suas relações sociais, está menos garantido de sua salvação que aquele que crê em tudo, mas que é duro, egoísta e descaridoso? 4. Qual vale mais aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem as do dever da ortodoxia ou a prática destes últimos sem as da moral? Eu respondi, senhor abade, as questões e as objeções que me haveis dirigido, mas como vos disse inicialmente, sem nenhuma intenção pré-concebida de vos conduzir às nossas ideias e mudar vossas convicções, limitando-me a vos fazer examinar o Espiritismo sob seu verdadeiro ponto de vista. Se não tivesseis vindo, eu não vos teria procurado. Isso não quer dizer que desprezemos vossa adesão aos nossos princípios se ela deva ter lugar. Bem longe disso. Somos felizes. Ao contrário, com todas as aquisições que fazemos e que têm para nós tanto maior valor quanto sejam livres e voluntárias. Não temos nenhum direito para constranger quem quer que seja e teríamos escrúpulo em perturbar a consciência daqueles que, tendo crenças que os satisfazem, não vêm espontaneamente a nós. Nós dissemos que o melhor meio de se esclarecer sobre o Espiritismo é estudando previamente sua teoria.
os fatos virão naturalmente em seguida e serão compreendidos, qualquer que seja a ordem na qual os conduzam as circunstâncias. Nossas publicações são feitas com o objetivo de favorecer esse estudo. Eis a esse respeito o roteiro que aconselhamos. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo que apresenta o conjunto dos pontos mais destacados da ciência. Com isso, já se pode fazer dela uma ideia e se convencer de que, no fundo, há alguma coisa séria. Nessa rápida exposição, fomos levados a indicar os pontos que devem, particularmente, fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que julgam o que não compreendem ou segundo suas ideias preconcebidas. Se este primeiro contato dá o desejo de sobre ele se saber mais, ler-se-á o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia para aqueles que querem operar por si mesmos, como para aqueles que querem se inteirar dos fenômenos. Vem, em seguida, as diversas obras onde estão desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno segundo o Espiritismo. A Revista Espírita é, de alguma sorte, um curso de aplicação pelos numerosos exemplos e os desenvolvimentos que ela encerra, sobre a parte teórica e sobre a parte experimental. As pessoas sérias que tenham feito um estudo prévio, teremos prazer em dar verbalmente as explicações necessárias sobre os pontos que não tenham compreendido inteiramente.